Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como classificar uma imagem de satélite utilizando o software QGIS. Eu estou usando o programa aqui na versão 3.16 e eu vou trabalhar com um plugin classificador chamado Zscaler. Esse nome diferentão aqui para um classificador bastante simples de se trabalhar no QGIS. Assim como ele é simples, ele não vai entregar o melhor resultado, mas é bastante interessante para fazer uma classificação ágil e principalmente para aquelas pessoas que estão começando nesse universo do sensoramento remoto, do processamento digital de imagens. Eu já tenho aqui no meu programa as bandas que eu desejo trabalhar da imagem Landsat. É uma imagem Landsat do ano de 2018, da região metropolitana de Belo Horizonte, e eu estou trabalhando com a banda 4, que vocês veem aqui na tela, que é a banda referente à cor vermelha do espectro eletromagnético da região visível. A banda 5, que é do infravermelho próximo, que tem uma boa sensibilidade com a vegetação e destaca muito bem também a água. E eu tenho aqui também a banda 6, que já é do infravermelho de ondas curtas. A gente pode trabalhar com essas três bandas juntos, que essas bandas permitem uma boa classificação do uso e cobertura do solo. Eu poderia trabalhar inclusive com outras bandas. Vou fazer o exemplo com essa daqui, porque é uma configuração clássica do uso da Landsat, e para não trabalhar com bandas excessivas, o que deixaria o trabalho aqui um pouco mais exaustivo. O primeiro passo que eu preciso fazer é uma composição dessas três bandas em um arquivo único. Então eu venho aqui em cima em raster, vou na opção miscelânea e eu mando mesclar. Com isso eu vou gerar um arquivo único em que essas três bandas estejam no mesmo arquivo. A camada de entrada eu vou selecionar as três bandas. Atenção que eu vou trabalhar primeiro com a 4, 5 e 6. Caso o software altere os números, depois esses números se transformarão em 1, 2, 3. Nessa sequência em que eu coloquei. É muito importante que eu marque essa opção, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada, assim a gente vai ter essa imagem composta, né, com as três bandas independentes, porém seguindo no mesmo arquivo. O tipo de arquivo de saída, o tipo de dado de saída, é legal que a gente coloque o mesmo de entrada. A imagem Landsat é uma imagem de 16 bits e os valores são inteiros e sem sinal. Então, no inglês unsigned, do valor inteiro, esse uint, que a gente vê aqui na tela, 16 bits. A gente seleciona essa opção. Para os valores, essas opções aqui embaixo eu costumo não mexer, não vai alterar muito na nossa vida. A gente pode deixar. E, se a gente quiser, a gente pode definir a pasta de saída, clicando aqui nesse botãozinho, mandando salvar no arquivo. Eu vou deixar como um arquivo temporário, porque esse arquivo ainda eu vou editar ele outras vezes. Ele vai salvar com o nome mesclado como um arquivo temporário, e para mim, nesse momento, essa opção basta. Mando executar. Já executou rapidamente, a gente vê aqui ao fundo a imagem final. Eu posso trabalhar com contraste, com melhoria de brilho dessa imagem, porém, como eu disse, eu quero recortar essa imagem apenas na minha área de estudo, para não precisar trabalhar com essa imagem gigante. Então eu não vou preocupar com o contraste agora, eu vou mexer com isso depois. Eu observo aqui também que essa imagem ela veio com um sistema de projeções e coordenadas referentes ao hemisfério norte, mesmo ela estando aqui em Belo Horizonte. Então eu vou fazer um trabalho de reprojeção para colocar ela no meu sistema de coordenadas adequado, depois eu faço o recorte dentro da área de estudo e depois eu faço contraste e classificação. Então venho em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Esse é um passo necessário para essa imagem que está com o datum errado. Se tivesse com o datum correto, não precisaria fazer. Então, o sistema de referência original é marcado aqui para mim, que é o mesmo que o projeto incorporou, né? Então, aqui o WGS 84 TM23 Norte. E eu quero que ele coloque para mim, no Sirgas 2000, o TM23 Sul. Os outros parâmetros aqui eu vou deixar no default, não vou alterar. Vou deixar também como um arquivo temporário, não criando um arquivo fixo na minha pasta de saída. Manda executar. Foi finalizado já o procedimento. E eu já tenho aqui a minha imagem reprojetada no programa. Bom, para não trabalhar com a imagem
toda, eu vou selecionar algum município de análise. Então, na minha pasta Shapefile, eu vou pegar os municípios, o limite dos municípios de Minas Gerais. Deixo ele fazer aqui a reprojeção para mim. Coloco aqui a minha simbologia, somente o contorno deles. Colocar aqui mais espesso para ficar visível. E seleciono algum desses municípios aqui. Vou selecionar Nova Lima, que é esse aqui que a gente vê na tela, porque ele tem uma diversidade de uso e cobertura do solo que é interessante para a explicação aqui nessa videoaula. Eu vou selecionar esse município com a ferramenta de selecionar feições, dou um clique nele para ele ficar aqui à mostra na tela. E agora eu venho na opção Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. A camada de entrada é o meu raster reprojetado. A minha camada de máscara é municípios de Minas Gerais, apenas a feição selecionada. Não preciso aqui alterar o sistema de referência e coordenadas, porque já está no TM Sirgas 2000. Eu deixo marcada essa opção de igualar a extensão da imagem recortada com a extensão da camada de máscara. E aqui eu gosto de atribuir um valor para aquela área sem dados. Por quê? Como o município de Nova Lima ele tem essa forma irregular, que é natural para qualquer município, quando o software gerar um raster para esse município, ele vai fazer uma imagem quadrada. E naquelas partes fora do município, para fechar esse quadrado, ele vai atribuir algum valor. Se ele atribui algum valor numérico, isso depois vai ser chato para a minha classificação, porque eu vou ter que gerir esse valor numérico ali que não representa nenhuma das feições existentes, ele vai ser só um fundo de imagem. E aqui nesse caso, então, eu quero que ele coloque para mim um valor de ausência de dado, por isso eu escrevo aqui no data. Então ele vai preencher esse fundo para mim como ausência de dado. E assim eu não tenho problema para classificar essa área. Eu posso selecionar aqui a minha pasta de saída, porque essa agora é minha imagem final. É legal ter um backup dela, porque se der algum problema no meu projeto, se der algum problema no meu processo, eu tenho essa imagem salva no meu computador. Eu venho salvar no arquivo, vou na minha pasta desse exercício de classificação supervisionada, imagens, eu vou chamá-la de Landsat, as bandas 4, 5, 6, e no formato vou chamar Nova Lima, porque é o nome do município que eu estou trabalhando. Salvo e mando executar. Já foi finalizado o meu procedimento. E agora eu posso trabalhar com contraste, configuração das bandas, para poder deixar essa imagem num aspecto visual que seja agradável para a minha classificação. Eu posso trabalhar aqui com essa aba, com essa barra de ferramenta de contrastes, posso definir aqui o contraste pela extensão do histograma, aumentar ou reduzir brilho, aumentar e reduzir contraste, mas eu posso vir também nas propriedades desse arquivo e alterar aqui as minhas bandas. Então, na cor vermelha, eu vou colocar a banda 3, que na verdade seria a banda 6. Na banda verde eu deixo a 2, que na verdade refere-se à banda 5. E na banda azul eu deixo a banda 1, que na verdade seria a banda 4. Quando eu mando aplicar, eu vejo uma pequena modificação aqui nas cores. É uma configuração bastante comum, por isso trabalhando com ela. E posso aumentar e reduzir aqui contraste, brilho nessa tela também. Eu gosto de tirar um pouco do brilho e aumentar um pouco do contraste, até que fique bastante visível as diferenças entre os elementos aqui na imagem. Essa configuração não existe um valor padrão. Para mexer em contraste, brilho, saturação, varia muito de acordo com o usuário, com a tela dele, com a capacidade visual da pessoa. Então, vocês podem testar e ver aquela configuração que fica mais adequada. O objetivo é conseguir diferenciar os elementos na imagem, porque isso vai orientar o nosso procedimento de classificação. Tirei o brilho, mas ficou muito escuro, vou dar um pouquinho de brilho a mais. Ficou assim, ficou muito fosco. Ok. E agora começa o meu processo de classificação. Bom, para classificar essa imagem, a gente vai utilizar um plugin. Então, a gente vem em complementos e gerenciar e instalar complementos.
Aqui eu vou selecionar todos, né? Clico aqui em tudo e digito aqui na tela classificar, classifica. E ele vai aparecer para a gente as ferramentas de classificação. E eu vou usar esse aqui, DZSACA, Classification Tool. Então, mande instalar esse complemento, no meu caso já está instalado, e depois basta fechar. Depois de instalado o complemento, ele fica disponível aqui para a gente em complementos, DZSACA, e a gente abre o Classification Doc. Ele colocou aqui no cantinho para mim, está ótimo. Se ele estiver aqui na tela, a gente pode associar aqui essa barra de navegador e de camadas. A primeira opção, eu escolho qual raster será classificado, então vai ser o meu Landsat 456 Nova Lima. E depois eu preciso de um shapefile no formato de polígono para poder coletar as amostras de classificação. Essas amostras elas vão orientar o software para dizer o que a gente entende que existe nessa imagem. Ele vai fazer um treinamento do algoritmo do software. Então eu preciso criar uma camada shapefile aqui no procedimento tradicional. Dou um nome para ela, vou chamar de amostras classificação. Lembrando de não deixar espaço nem caracteres especiais nesse nome. O tipo de geometria vai ser a geometria de polígono. O sistema de referência e coordenada, o mesmo que eu estou utilizando para a imagem, então Sirgas 2000 UTM 23 Sul. E aqui eu vou precisar de um campo nesse shapefile para atribuir as minhas amostras. Porém, o classificador ele vai trabalhar com número. Então, eu não posso criar um campo de texto onde, em tese, eu escreveria vegetação, água, pastagem, solo exposto e assim por diante. Eu vou deixar, então, um campo numérico em que esses números que eu atribuí à imagem vão representar as classes que eu desejo identificar nessa mesma imagem. Então, eu posso utilizar esse próprio campo ID, que já existe aqui para números inteiros. Se eu quiser, eu posso criar outro. Eu vou deixar o campo ID. Para a minha organização, eu posso criar um outro campo aqui também, chamado de classes. E esse campo eu coloco no formato de texto para que, na tabela de atributos do Shape, eu deixe somente uma memória daquilo que eu estou fazendo. Ou eu faço isso num bloco de notas, num caderninho que esteja anotando, qualquer coisa do tipo. Vou fazer aqui para ficar didático na tela do programa. Então, eu adicionei esse campo classes ao meu shape, dou OK. Aqui embaixo, no meu classificador, eu troco, falando que eu vou utilizar o amostras classificação como arquivo vetorial para orientar a minha classificação. O campo da tabela de atributos ele já reconheceu o campo ID. E embora ele reconheça o campo classes, se a gente utilizar esse campo classes, que é um campo de texto, ele vai dar erro no procedimento de classificação, porque nesse momento aqui ele trabalha somente com números inteiros. Então a gente mantém o campo ID e começa o processo de vetorização das amostras aqui de treinamento da minha classificação. Então eu vou clicar aqui à esquerda no meu shapefile e vou iniciar o meu procedimento de vetorização, alternando aqui a edição. O objetivo nosso, então, é identificar os elementos presentes na imagem, coletar amostras representativas de cada um desses elementos e, com isso, mostrar para o software quais são as classes que a gente reconhece nessa imagem. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com a água. Aqui é uma lagoa e eu percebo que é uma água limpa, no sentido da turbidez, uma água não turva, porque é uma água que está na cor escura. Então eu faço um desenho aqui de um shapefile, não importa a forma desse desenho, pode ser um quadrado, um triângulo, uma bolinha. O importante é que eu colete somente a coloração da água, que é esse azul escuro. Esse meu elemento vai ser o ID1 e eu escrevo aqui água para eu gerar minha memória de classificação. Não existe uma regra clara de quantas amostras são necessárias. Na prática, a gente vê que pelo menos 5 amostras de cada um dos temas permite com que a gente gere uma classificação satisfatória, utilizando esse tipo de imagem, com esse tipo de paisagem aqui que eu estou trabalhando. É legal que eu faça uma distribuição das minhas amostras por toda a minha imagem, de modo que eu contemple a variação de tons de pixel para aquele tema que eu estou entendendo que é a água. Então, aqui também é água, eu repito o ID, e aqui no meu campo classes é só uma orientação minha, repetir o nome água.
Uma dica que eu dou é fazer um tema de cada vez. Mesmo eu sabendo que eu vejo água, vegetação, campo rupestre, etc., primeiro eu faço todas as amostras de água, depois eu passo adiante. Assim é mais fácil de eu me organizar na coleta de amostras. É uma opção pessoal. Bom, coleto aqui então mais amostras para água. Esse aqui, número 1, água. Vou pegar mais essa daqui. E mais essa daqui. Finalizei o meu tema água. É interessante salvar as edições do Shapefile. E agora eu passo para o próximo tema. Esse aqui é o de vegetação de porte arbóreo. Ela é predominantemente no tom verde, como a gente vê aqui na tela, e a gente vê uma variação dessa tonalidade, do verde mais claro ao verde mais escuro. E isso é importante para esse tema. Então é importante que a gente pegue essa variação de cores dentro aqui dessa classe de vegetação. Mas lembrando que a gente deve manter sempre no tom verde. Quando começa a aparecer umas outras cores, isso aqui então já não representa a vegetação de porte arbóreo. Faço os meus polígonos assim como feito para a água, tomando cuidado para manter somente a vegetação. O ID, então, nesse caso, número 2, e vou chamar de vegetação arbórea. Como eu não fui a campo para validar exatamente o tipo de vegetação, eu consigo ver que é apenas de porte arbóreo. Por isso esse nome. Caso eu tenha uma informação mais específica, se eu posso chamá-la de Mata Atlântica e assim por diante, eu poderia dar esse nome aqui para o meu classificador. Faço mais amostras. Vegetação arbórea. E assim por diante, espalhando as minhas amostras por toda a imagem. Lembro de salvar as amostras e agora passo para o próximo tema. Por exemplo, a vegetação de campo rupestre, que é essa que eu vejo aqui. Repito o procedimento. E atribuo um novo ID. Finalizada a coleta de amostras para o campo rupestre, salvo e passo para o próximo tema. Por exemplo, aqui a mineração. O tema mineração, se a gente observar, a coloração é muito semelhante à da área urbana. Logo, é natural que a gente tenha uma confusão entre essas classes. E esse tipo de classificador que a gente está utilizando não é o mais adequado para fazer a separação desses temas. A gente tenta classificar e avalia o resultado, mas provavelmente a gente vai ter uma confusão que vai deixar insatisfatório o resultado dessas duas classes. Bom, no caso aqui da mineração, eu busco pegar aquelas cores que eu entendo que de fato representam a mineração, evitando colocar outras colorações, por exemplo, do solo exposto, que está ali associado à atividade minerária, mas não é exatamente o minério aflorante que eu estou buscando classificar. Salvo minhas amostras e agora parto para a classificação da área urbana. Essa área urbana, ela não é muito grande, como a gente percebe, ela é muito misturada. A gente percebe inclusive elementos na cor verde dentro da área urbana, que são alguns elementos arbóreos. Então, na hora de coletar as amostras, a gente aproxima bastante o zoom e tenta evitar aquelas cores que a gente já percebeu em outros temas, por exemplo, o da vegetação. Então, eu vou selecionar algumas áreas, tipo essa aqui assim, que não tem, pelo menos a vegetação eu evito, que seria o verde.
e chamo de área urbana. Lembrando que a chance disso aqui dar confusão com os outros temas é muito grande. Se der muita confusão, eu preciso eliminar essa classe e fazer essa classificação sem a identificação da área urbana. Seria uma das opções. Uma outra opção seria trabalhar com um classificador que faz a segmentação dessa imagem e com isso a gente poderia atribuir um pouco mais facilmente a classe área urbana a essa área que tem uma variação de colorações. Uma outra classe que eu posso identificar aqui na minha imagem é essa água azul mais clara, que é uma água turva, com uma alta turbidez, porque ela está associada aqui à atividade minerária. Como é uma cor que se destaca das demais, eu preciso classificar. Caso contrário, o software vai tentar atribuir uma classe a essa cor e assim vai gerar alguma confusão. Então é interessante que a gente busque identificar todas as cores, todos os padrões de cores que são distintos nessa imagem e atribuir uma classe a eles, mesmo que a gente não saiba muito bem que classe é aquela. De repente eu não sei que isso aqui é água turva, mas eu vejo esse azul. E eu coloco lá classe azul não identificada, depois em campo ou com auxílio de uma outra imagem, tipo uma imagem disponível no Google Earth, uma imagem de alta resolução, eu posso tentar identificar que elemento é esse. Nesse caso aqui eu sei que essa é uma água turva. Essa amostra bem pequenininha aqui, eu vou buscar os pixels somente da cor azul. Se a sua amostra é tão pequena ao ponto de não conseguir pegar nem mais do que 2 pixels, se é só 1 pixel ou o pixel está um pouco duvidoso, é melhor não pegar. Faça somente as amostras que você tem certeza de que aquele elemento que você está mapeando e que ele não vai ter mistura de cores. Eu vejo ainda uma tonalidade de verde diferente das outras. Isso aqui é uma área onde tem umas pastagens. É uma área de um aras que tem aqui em Nova Lima. A gente pode identificar esse elemento aqui como pastagem, por exemplo. Somente esse verde limão. Salvo as minhas amostras. Eu vejo essa área que é uma área queimada, que é também diferente de todas as outras cores que eu já classifiquei. Crio uma classe para ela. Ok, finalizado o processo de coleta de amostras, eu salvo as minhas amostras, finalizo a minha edição e, na ferramenta de classificação, eu mando executar a classificação. O software realiza a classificação para a gente, ele salva diferentes arquivos. Eu não escolhi qual pasta eu salvaria, deixei ele salvar como arquivo temporário. E um desses arquivos gerados, eu acesso as propriedades e dou uma verificada no resultado final. Então, eu vou trabalhar aqui em cima com um arquivo de simbologia de valores únicos e eu mando ele classificar esses valores únicos. Então, eu tenho classes aqui de 1 até 9. Se eu me esqueci quais são essas classes, eu posso simplesmente aqui acessar a tabela de atributos do meu shapefile, que eu deixei registrado aqui aqueles valores, o que cada um desses elementos representa. Eu vou deixar no cantinho aqui da tela. Eu acesso aqui a simbologia. Existe esse ícone aqui que é um atalho para estilização das camadas, que ele fica aqui, então eu posso fazer de uma maneira mais dinâmica. Volto para a minha tabela de atributos.
Então, 1 é a água, já ficou azul, tá beleza? 2, vegetação arbórea, vou colocar um verde nele. E assim por diante, faço a simbologia, a escolha das minhas cores. A gente percebe que o fundo do mapa foi classificado como número 4, mineração, isso porque lá atrás, na atribuição da ausência de valores aqui, ele não absorveu o nome NoData e deixou como não definido. Então, a cor que o software classificou foi a cor. Ele entendeu que isso aqui é como se fosse a mineração. Então a gente vai ter que fazer um procedimento agora de recortar esse fundo para ele não ficar no nosso mapa. Então, como vocês viram no vídeo, é interessante que lá atrás a gente atribua algum valor a essa ausência de informação, assim a gente pode se prevenir desse erro. Então eu finalizei aqui a minha estilização das camadas. Agora eu repito aquele procedimento de raster, extrair a partir de uma máscara. Então, esse Nova Lima Class que eu estou trabalhando, a máscara, os meus municípios de Minas, apenas a feição selecionada. Esse valor não definido, eu tenho valores no meu arquivo de 1 a 9. Então, vou inventar um valor aqui que seja um valor além desse 9, que assim, se ele aparecer na tela, eu consigo depois selecioná-lo e excluí-lo da representação. Vou jogar um valor 55, por exemplo. O restante aqui eu deixo no default. E agora eu vou salvar o meu resultado, salvar no arquivo, que vai ser o meu uso do solo Nova Lima. Salvo, executo, e agora eu vejo que o meu uso do solo Nova Lima foi absorvido aqui certinho, sem o fundo de mapa. Então agora eu vou copiar o estilo dessa camada aqui, estilo, copiar estilo, em cima do uso do solo, estilo, colar estilo, eu já tenho o valor certinho. Bom, o resultado ficou até legal. Eu vejo que a área urbana ficou bem classificada aqui, tem algumas confusões em outros locais, mas não exagerado. A pastagem ficou um pouco mais exagerada do que só esse local, mas é realmente a coloração muito semelhante. A vegetação arbórea respeitando certinho os limites, e assim como a água e os outros elementos. Bom, esse arquivo ele é base para a gente gerar uma série de processos, por exemplo, converter esse arquivo para shapefile e fazer outros procedimentos aqui no GIS. É isso, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.
A gente percebe que o fundo do mapa foi classificado como número 4, mineração, isso porque lá atrás, na atribuição da ausência de valores aqui, ele não absorveu o nome NoData e deixou como não definido. Então, a cor que o software classificou foi a cor. Ele entendeu que isso aqui é como se fosse a mineração. Então a gente vai ter que fazer um procedimento agora de recortar esse fundo para ele não ficar no nosso mapa. Então, como vocês viram no vídeo, é interessante que lá atrás a gente atribua algum valor a essa ausência de informação, assim a gente pode se prevenir desse erro. Então eu finalizei aqui a minha estilização das camadas. Agora eu repito aquele procedimento de raster, extrair a partir de uma máscara. Então, esse Nova Lima Class que eu estou trabalhando, a máscara, os meus municípios de Minas, apenas a feição selecionada. Esse valor não definido, eu tenho valores no meu arquivo de 1 a 9. Então, vou inventar um valor aqui que seja um valor além desse 9, que assim, se ele aparecer na tela, eu consigo depois selecioná-lo e excluí-lo da representação. Vou jogar um valor 55, por exemplo. O restante aqui eu deixo no default. E agora eu vou salvar o meu resultado, salvar no arquivo, que vai ser o meu uso do solo Nova Lima. Salvo, executo, e agora eu vejo que o meu uso do solo Nova Lima foi absorvido aqui certinho, sem o fundo de mapa. Então agora eu vou copiar o estilo dessa camada aqui, estilo, copiar estilo, em cima do uso do solo, estilo, colar estilo, eu já tenho o valor certinho. Bom, o resultado ficou até legal. Eu vejo que a área urbana ficou bem classificada aqui, tem algumas confusões em outros locais, mas não exagerado. A pastagem ficou um pouco mais exagerada do que só esse local, mas é realmente a coloração muito semelhante. A vegetação arbórea bastante respeitando certinho os limites, e assim como a água e os outros elementos. Bom, esse arquivo ele é base para a gente gerar uma série de processos, por exemplo, converter esse arquivo para shapefile e fazer outros procedimentos aqui no GIS. É isso, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.